Cristo é chamado o Espírito vivificante, venceu para nos dar a vitória. Ele é o homem perfeito, é o Deus homem que se manifestou na Galileia, na Pérea, na Judéia. Ele é o Rei da Glória. Vamos para o Salmo 68. É o 9º Salmo messiânico. Salmo messiânico é aquele que aponta para Jesus. Em alguma parte desses salmos, ele vislumbra Jesus. Ele fala detalhes da vida de Jesus. Fala detalhe das obras que Jesus iria fazer. Oh, glória! E alguns ainda falam das obras que Jesus ainda fará, como o Salmo messiânico número 2. Então, nós temos o Salmo messiânico número 2, número 8, número 16, número 22, número 23, número 24, Salmo de número 40, Salmo de número 45, Salmo de número 68, e aí tem mais, Salmo de número 69, Salmo de número 72, Salmo de número... Deixa eu ver se eu lembro dos outros. 102, 110 e 118. Glória a Deus, esses são os salmos messiânicos. Eu acho que eu não esqueci de nenhum, não é? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo messiânico de número 68. O teólogo Dr. Champlin diz que esse salmo não é totalmente messiânico, mas tem aspectos messiânicos. Mas, na verdade, todos os salmos que nós falamos, eles têm, alguns têm mais aspectos messiânicos e outros têm menos. Por exemplo, o Salmo 22 tem muitos aspectos messiânicos. O Salmo de número 2 também tem muitos aspectos messiânicos. Esse aqui se reduz a um só versículo. Salmo 68. Deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 68 e nós vamos ler o versículo 18 daqui a pouco. Tá? Então, este Salmo 68 é um tema geral, um tema central deste Salmo é o domínio de Deus, o domínio de Yahvé sobre o Monte Sião. Então, este salmo, de uma maneira geral, ele trabalha o domínio de Deus sobre Sião. Sião é um nome antigo de Jerusalém. Então, é o domínio de Deus sobre o Monte Sião, porque Jerusalém ela foi construída em um monte. Então, esse salmo fala sobre o domínio de Deus sobre Jerusalém. Jerusalém era a capital da presença de Deus, onde Deus manifestava a sua glória. Se bem que Deus mostrou ao profeta Isaías algo mais amplo, com a progressividade da revelação. Isaías diz que a glória do Senhor, né, enchia o templo, e o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra. O Salmo 24, entre outros, amplia o domínio do Senhor. O Salmo que eu li hoje diz que Deus está acima do céu dos céus. Olha que maravilha. Então, Deus não domina só Jerusalém, mas domina todo o universo. E aqui esse salmo especifica o domínio de Deus sobre Sião, sobre a cidade de Jerusalém. Vamos ler o versículo 18, que é exatamente o versículo que nós queremos trabalhar nessa noite, apenas este versículo.
Salmo 68, versículo 18, nos diz: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado Pai, glória ao teu nome. Nós não temos a suficiência, nós dependemos de ti. Me ajude e me capacite para a tua glória e edificação das ovelhas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o bem da nossa fé. Me ajude, ó Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós seguiremos o método de abordagem histórico e messiânico deste versículo de estudo, que é o versículo 18. Como temos sempre abordado em cada salmo messiânico já estudado, não é? Nós iremos trabalhar, como sempre, a questão histórica do salmo, o contexto histórico do salmo, e também, logo após o contexto histórico, nós falaremos do contexto messiânico, ou seja, daquele que vislumbra, que vê, que fala sobre detalhes de Cristo para o futuro, que Cristo ainda iria fazer. Então, de uma forma geral, este Salmo 68, os estudiosos eles têm dificuldade de saber exatamente o contexto histórico. Alguns falam que era na época de Jerusalém, que havia uma celebração de ida ao templo. Outros colocam que foi quando Davi conquistou Sião. E outros que realmente, ao meu ver e da maioria dos teólogos, como até mesmo o Dr. Champ cita aqui, coloca esse salmo para bem na frente, o que não tem muito fundamento pelas expressões históricas. Então esse salmo ele foi escrito na época de Davi, antes do templo, ou na época por outro salmista na época do templo, né? É um salmo de festividade, de celebração pela presença de Deus em Sião, pela presença de Deus em Jerusalém, né? Certamente foi naquele momento que Davi trouxe a Arca da Aliança, tinha os tocadores, eles tocavam seus instrumentos e algumas donzelas vinham atrás tocando dufes, né? Então era uma celebração pela presença, pelo comando de Deus em Jerusalém. Especificamente o versículo 18, o contexto histórico, era costume nas guerras antigas os vencedores exibirem os prisioneiros em lugar público como um troféu de guerra, em um cortejo ou um desfile de vitória. Então, quando um vencedor ele trazia os seus inimigos, os seus derrotados, era como que um troféu de vitória, um troféu de guerra, e era feito um desfile, um cortejo, e os cidadãos daquela área pública ficavam observando, e eles eram tidos como coitados, e realmente eram derrotados, não é? Então esse é o contexto
do Salmo 68, contexto histórico da época do salmista. Ele fala sobre esse versículo que diz: tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro. Ele quer dizer, o Salmo 18, 68, versículo 18, mostra a questão de que os guerreiros, eles humilhavam, né, os seus derrotados em praça pública, e colocavam o pé sobre a cabeça dos seus inimigos. Aqui nesse contexto, a palavra rebeldes, no Salmo 68, contexto histórico do Salmo, os rebeldes eram os poderosos e teimosos jebuseus, vencidos por Davi, que ficou com seus despojos. Então, esses rebeldes, do contexto histórico, contexto imediato, vivido pelo salmista, os rebeldes eram exatamente os jebuseus. Então, certamente foi Davi que escreveu este salmo quando conquistou os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Então, esses eram os rebeldes. Dr. Champ diz que os poderosos e teimosos, eles eram poderosos e teimosos, os jebuseus. Mas Davi os venceu e ficava com os despojos. Despojos é restos de guerra, coisa que é conquistada com a guerra. Vence os oponentes e fica com seus bens. Os seus bens ficavam na mão dos vencedores. No caso aqui foi Davi. Então, meus irmãos, este é o contexto histórico do versículo 18 da época do salmista, ok? Agora nós vamos passar adiante para o aspecto messiânico. Quando fala do aspecto messiânico, já vai mais além do contexto histórico do salmista. Vai além do contexto imediato que está vivendo e vislumbra, aponta para Cristo. Amém, meus irmãos? Então, este versículo 18, ele foi vivido pelo salmista naquela época, mas Deus já tinha um vislumbre, uma visão espiritual que isto se referia, no contexto maior, além do histórico, se referia a detalhes de Cristo Jesus. Vamos aos detalhes. Portanto, o aspecto messiânico desse salmo aponta para a vitória de Cristo contra as forças do mal. É exatamente isso. Assim como Davi venceu os jebuseus, aqui já era uma profecia que Jesus ia vencer o diabo, ia vencer os principados, as potestades, todos os poderes espirituais, aqueles poderes que se rebelaram, né? Lá do alto céu. Inclusive o diabo era o chefe da confusão, da contenda, né? E Jesus, ele veio para vencer os principados e as potestades, ou seja, todas as autoridades espirituais, inclusive o chefe deles, inclui, que a Bíblia chama de anjos caídos, né? Anjos não eleitos, a Bíblia chama de anjos não eleitos, chama de demônios, são toda essa tropa espiritual que segue o diabo. Então, este salmo aponta para a vitória, assim como Davi venceu os jebuseus, os teimosos e rebeldes, os poderosos e teimosos, né? E rebeldes, Jesus iria vencer o diabo que fez a rebelião no céu e todos os seus seguidores. Jesus venceu as forças do mal, isto por meio da sua cruz e por meio da sua ascensão, da sua ressurreição e sua ascensão. Então, nós vamos ver aqui que o Colossenses 2,15, eu já falei bastante sobre esse versículo, mas
eu lembro dele outra vez, dentro desse contexto aqui do Salmo 68, 18, a parte messiânica, diz assim, ó, e tendo despojado os principados e as potestades, deles triunfou na cruz. Olha, ele humilhou esses poderosos publicamente, tá vendo aí? Mostrando a questão da cultura do Salmo, o contexto histórico e a cultura do Salmo 68, versículo 18. Os poderosos, eles eram humilhados publicamente, né? Levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. O que eu falei? Havia um desfile de vitória, né? Contra os vencidos. Havia uma procissão, havia uma caminhada, havia um cortejo publicamente. E assim foi que Jesus fez com o diabo e os seus anjos. Os humilhou publicamente pela glória da sua cruz, pela glória da sua morte. Aleluia! E também pela sua ressurreição e a sua ascensão, ou seja, a sua subida aos céus. Olhe, agora nós vamos ler o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 8, que o apóstolo Paulo usou para mostrar que esse versículo 18 se referia a estas obras gloriosas de Jesus, não é? A sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, ou seja, a sua subida ao céu. Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 8. Vamos lá, que aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que esse versículo 18, numa perspectiva da nova aliança, fala da ascensão, da ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, Paulo aqui mostra que esse Salmo 68, 18 é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Jesus. E aqui, essas grandes vitórias de Jesus. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 8, nos diz assim, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele mesmo, isto ele subiu, que é senão aquele que também antes tenha descido às partes mais profundas ou mais baixas da terra. Aqui está falando da morte de Jesus, né? Que Jesus ele foi sepultado. Alguns veem como outro, vai mais além, mas ficaremos hoje só por aqui, tá? Aqui o propósito hoje é mostrar que o Salmo 68, versículo 18, está falando da ressurreição e a ascensão de Jesus. A ressurreição e a subida de Jesus até a glória. Então, vocês podem olhar na sua Bíblia, algumas Bíblias colocam ao lado a referência do Salmo 68, versículo 18. A minha mesma aqui, essa Bíblia Scofield, coloca a referência aqui para nós irmos para o Salmo 68, versículo 18. Então, esse Salmo 68, que fala sobre... vamos voltar para o Salmo 68, diz assim, tu subiste ao alto, já fala da ressurreição de Jesus e a sua ascensão, né? É lógico que Jesus não podia subir ao céu se não tivesse ressuscitado. Então, por isto, tu subiste ao alto, ou seja,
esse salmo já está profetizando a ascensão de Jesus. E a ascensão de Jesus nós vemos em Atos capítulo 1, não é? Em Atos capítulo 1 nós vemos os detalhes da ascensão de Jesus. Depois nós vamos ler esse detalhe. Então aqui está provado que Jesus, esse Salmo 68, 18, fala da ascensão de Jesus, inclui também a sua ressurreição. E também a parte que diz, e deu dons aos homens. Olha só, mais na frente em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo fala de alguns dons que vieram por causa da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Versículo 11 diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, aqui mostra os dons de governo, os dons ministeriais, né? Chamado. Então, todos esses dons vieram por causa da ressurreição e da ascensão de Jesus, passando, obviamente, pela sua morte, como fala em Colossenses, e foi na cruz que ele venceu as forças do mal. Então, meus irmãos, o aspecto messiânico desse salmo é exatamente que Jesus venceu o diabo e os seus seguidores na cruz, e ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, da majestade das alturas, não é? Então, vamos ler agora Atos capítulo 1, que nos mostra detalhes da ascensão de Jesus. Não tem muito o que falar. É claro, aqui esse salmo ele é messiânico porque ele fala sobre a ascensão de Jesus Cristo, a derrota do diabo, seus demônios e a ascensão de Jesus. É isso. O Atos capítulo 1, vamos ver agora detalhes da ascensão de Jesus. Atos capítulo 1, vamos voltar para Atos capítulo 1, e nós vamos ver aqui que o médico amado Lucas, ele escreve detalhes sobre a ascensão do Senhor Jesus. Atos 1:10. Atos 1:10. Aqui nós temos detalhes importantes. Estando com os olhos fitos no céu enquanto ele, ou seja, enquanto Jesus subia, tá vendo aí? Efésios 4:8 fala da subida de Jesus. O próprio Salmo 68 diz que ele subiste ao alto. Então é a ascensão de Jesus. E aqui os detalhes. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Eles estavam olhando Jesus subindo, olhando para o céu, e Jesus indo para junto de Deus, à direita de Deus, se cumprindo o Salmo 68, versículo 8. Já tinha vencido o diabo, os demônios, e agora foi sentar à direita de Deus. Vamos lá. Esse Jesus, agora vem uma promessa que os anjos falam. Esse Jesus, dentre vós, que foi recebido em cima no céu, ó, a ascensão de Jesus, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E aqui eles falam, assim como vocês viram esse Jesus subir, ele vai voltar da mesma forma, ou seja, visível,
acompanhado com os anjos do seu poder. Com os anjos do seu poder, como diz o apóstolo Paulo. Então, lá em Tessalonicenses. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Lucas revela que Jesus, ele subiu ao céu a partir do Monte das Oliveiras. Foi lá no Monte das Oliveiras que Jesus partiu, subiu para o céu. Ô glória! Lá naquele monte onde ele, Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras, tinha um Getsemane. Tinha muito pé de oliveiras que faziam azeite, o lugar da prensa, onde ele chorou muito, onde ele suou sangue. Foi de lá que ele subiu. Então, ô glória! Eita Jesus! Deixa eu aplicar. O lugar onde você mais sofre é onde Deus te exalta. Glória a Deus. Recebe? Glória a Deus. Tem um hino da harpa, diz: aquele que no coração foi mais ferido, mais daquela glória há de ter. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde Jesus foi humilhado, massacrado, perseguido, preso. Foi lá que ele foi preso. Foi lá que ele suou sangue. Foi lá que ele foi preso. Então, missionário Adriano? Ele decidiu: eu vou subir daqui mesmo, onde eu sofri. Glória. Glória a Deus. Vou aplicar de novo. Onde você mais sofre é onde Deus mais vai te exaltar. Glória. Chega, eu estou me arrepiando aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. E sabe de uma coisa? Sabe quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Está no livro do profeta Zacarias. É nesse mesmo Monte das Oliveiras que quando ele vier com a sua glória, no seu poder, quando ele voltar, ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Aleluia. E diz a Bíblia no livro de Zacarias que quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, vai rachar de leste a oeste. Glória. Glória ao nome do Senhor. Foi lá que ele subiu ao céu. Onde ele mais sofreu foi o lugar que ele subiu. Ele decidiu subir de lá. Ele subiu outro monte, né? Ele subiu onde é nesse que eu subi, onde eu gemi, onde eu fui preso, onde eu suei sangue. Glória! E quando ele voltar, vai pisar nesse monte das oliveiras que vai rachar. Pronto, aí é a vitória final. Jesus! Ô glória! Agora lembrei o hino que canta meu Tonho. Canta o Toninho. Canta teu Tonho. Oh meu doce Jesus, os meus olhos desejam te ver, contemplar-te na tua mansão. Oh, que grande prazer é um dia contigo e morar, e os teus pés, Jesus, eu quisera beijar. Jesus vai voltar nesse monte que ele foi humilhado e vai rachá-lo. E vai estabelecer o milênio. Alguns dizem um período, outros dizem que será 1000 anos. Seja 1000 anos ou um período, nós vamos reinar com Jesus Cristo. Deus vai descer a Nova Jerusalém. Jesus foi transferido para sentar-se à direita de Deus. A direita significa a mão de comando, a mão de chefia. Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amados, esse salmo mostra que Jesus Cristo ia vencer o diabo, os demônios, seus comparsas na cruz. E esse salmo mostra que Jesus ia sentar-se, ia subir até o céu e sentar-se à direita de Deus. Então, partindo para uma
uma parte aplicativa, e já passando para a conclusão. Não tenha medo de serpentes e escorpiões, porque Jesus os venceu e nos deu autoridade sobre eles. Amém. Só Jesus os venceu. Eu disse no começo que a Eva foi iludida por Adão, pela serpente, aliás, e Adão foi iludido por Eva. Mas Cristo morreu, venceu o diabo e nos deu autoridade sobre ele. Mateus 10, Jesus diz: eu vos dou autoridade. Em Lucas 10, 16 em diante, diz que nem eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e dano algum vos acontecerá. Jesus está declarando que nós temos a proteção de Deus, e serpentes e escorpiões é o diabo e seus demônios. Então, diz que nenhum dano vos acontecerá. Nós só temos que vigiar, porque o diabo é astuto. Mas João disse que ele não toca em nós. A palavra lá diz: mas nós somos de Deus. Já leu 1 João? Glória a Deus. Capítulo 5. Nós somos de Deus e o diabo não nos toca. Glória. No original é não nos fere. Amém. Ou seja, o diabo não põe doença e nem toca em nós. Glória a Deus. Porque Jesus nos deu autoridade. Nos deu essa promessa que dano algum nos acontecerá. Glória a Deus. Eu tenho mais medo da carne de mim mesmo do que das ações do diabo. Talvez você se assombre. Tem um linda que fala assim: e a ti também vencer. É mais difícil vencer a mim mesmo e a carne do que o diabo. Eu assim digo. E com certeza você também vai dizer isso. Vai concordar comigo. Amados, aqui nós concluímos o Salmo 68, mostrando que este salmo ele é messiânico e ele é confirmado pelo apóstolo Paulo através de Efésios capítulo 4, versículo 8, que está falando da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E também Colossenses 2,15 nos mostra que Jesus venceu o poder das trevas, assim como Davi venceu os jebuseus na época do Salmo 68, versículo 18. Eu creio que ficou compreendido para os irmãos. Ficou alguém com alguma dúvida, né? Você pode colocar aí. Eu acho que não ficou dúvida nenhuma, pois o versículo é pequeno e nós explicamos os detalhes históricos e os detalhes que apontam para a ascensão de Cristo e a sua vitória na cruz. E o mais glorioso de Deus é que foi na cruz que Deus venceu o diabo e seus anjos. Mas que coisa, né? Não foi nem na ressurreição, foi na cruz que ele acabou com o diabo e os anjos. Glória a Deus. Deus é tão poderoso, falou assim: a cruz do meu filho vai lhe acabar, vai tirar seu poder. João disse que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Ó, Jesus se manifestou, João disse, para desfazer as obras do diabo. Então, Deus é tão poderoso que foi na morte de cruz que Jesus acabou com o poder de Satanás e seus demônios. Não foi nem na ressurreição. Na ressurreição foi para coroar a vitória e nos dar a esperança de ter um corpo glorioso igual ao dele e nos dar esperança eterna após a morte. Fique certo disso. A vitória de Jesus contra o diabo e os demônios foi na cruz. Então, por isso, meus irmãos, que nós não concordamos que quando Jesus estava sendo crucificado, o diabo estava fazendo festa. Ele estava nos CTIs, bagaçado a cabeça dele, o poder dele. Então, essa historinha aqui, que diz que quando Jesus estava morrendo, trocaram uma banda, o diabo tocando banda, ele morreu, você conversa, acabou de dormir. Colossenses 2,15 diz que ele passou foi mal.
Jesus acabou com a cabeça dele. Cumpriu. Olha bem, Gênesis 3,15 se cumpre em Colossenses 2,15. Olha só, tudo é 15, ó. Confere aí, lição, mulher. Gênesis 3,15 diz: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás. E Colossenses 2,15 confirma e cumpre-se a profecia que Deus falou lá no Jardim do Éden. Moisés escreveu e Paulo escreveu aqui o cumprimento dela em Colossenses 2,15. Diga aleluia. Então, Gênesis 3,15 é até fácil decorar. Gênesis 3,15 se cumpre em Colossenses 2,15. E Paulo revelou isso pelo Espírito Santo e pelo sopro de Deus. Pastor, leu Efésios 4:8. Leia. Tem que ler porque Efésios 4:8 é onde prova que Paulo está se referindo ao Salmo 68, versículo 8. Ok?